Nós estamos recebendo aqui a doutora Débora Patrocínio, ela é pneumologista, e essa doença aí do Papa Francisco está provocando muita discussão, muita dúvida, e eu queria começar conversando com a doutora Débora a respeito dessa doença. Toda vez que o assunto envolve o Papa, a coisa fica meio assim, sabe, divulgam com cuidado, ele melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho lá. A gente fica muito preocupado com a saúde dele, já há quase 90 anos, né, a saúde já debilitada. A gente sabe que já começa uma correria ali, no caso de acontecer alguma coisa pior, já tem que ter ali um conclave, né? Aliás, conclave foi o nome de um dos filmes aí que concorreu ao Oscar também. Então, a gente sempre discute aqui essas questões relativas ao Papa. Mas eu queria agradecer a doutora Débora por ter vindo aqui nesse feriado de Carnaval, para a gente começar falando, então, o que tem o Papa Francisco. Bom dia, doutora Débora. Bom dia, Edson. Agradeço muito o convite. Na verdade, o Papa Francisco tem uma série de comorbidades que a gente chama. O Papa, apesar da idade dele, ele gozava de uma boa saúde até algum tempo atrás, mas ele tem um histórico de ter tido tuberculose. Na época que ele morou na Argentina, ele teve contato com uma população mais carente e ele tem uma sequela de tuberculose. Então, o pulmão dele já tem uma deficiência desse período que ele trabalhava como padre ainda nas comunidades. Além disso, ele tem uma asma, então ele é asmático, que é uma doença inflamatória recorrente, que geralmente ocorre em períodos invernais, né? Na Europa nós estamos tendo algum período mais frio. Então é uma doença que ele já tinha também no seu histórico. E nesse período recente ele contraiu uma pneumonia, que, conforme você mesmo disse, a gente tem poucas informações em relação à dimensão, em relação à estrutura, né? Como está se comportando essa pneumonia, mas ele está tendo uma dificuldade infecciosa. Então, ele tem uma sobreposição de praticamente 3 doenças que acabam tendo períodos de melhora e períodos de agravamento. Nós temos que a pneumonia no idoso é um quadro bem grave, porque ela gera um complexo de coisas, como no caso dele, que teve o acometimento renal. A última notícia que a gente teve é que ele está tendo períodos de melhora e não precisou de uma ventilação invasiva. Mas isso oscila muito, né? Na idade dele, nós temos essa oscilação que é comum. Doutora Débora, você estava falando aí do período agora de inverno na Europa, né? As doenças relacionadas ao pulmão, elas acontecem só no inverno? Não. As doenças de pulmão, em geral, elas se agudizam no inverno, né? Então, por exemplo, a asma é uma doença crônica, o paciente não tem cura de asma, ele tem uma melhora. Então, às vezes, ele tem períodos em que ele se sente mais confortável, tem menos crise, menos chiado, menos tosse, menos falta de ar. E no inverno, devido ao tempo frio e seco, a asma tem esse gatilho que a gente chama, que é um processo de inflamação. Então, ela vem à tona no período de inverno, mas ela existe no organismo, é uma doença que é contínua. Tem diferença de asma e bronquite? Então, antigamente a gente tinha eu vou dizer infância... depois eu digo para você por que eu estou perguntando isso. Na infância, muitas mães tinham receio antigamente de falar que a criança era asmática, porque tinha um estigma de falecimento precoce, um estigma até da dúvida da própria doença, então eles tratavam como bronquite. Bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite infantil, mas o nome asma era muito pesado. Então, igual câncer também, não podia falar, né? Era uma palavra meio discriminada. E então a gente vem com o histórico de muitos adultos jovens que falam ainda que tiveram bronquite na infância, e hoje em dia a terminologia correta é asma. Mas existe esse estigma hoje em dia as mães já sabem que a doença é a mesma, que a nomenclatura correta é asma mesmo, asma brônquica. Vou dizer por que eu perguntei isso. Vocês estão me aguentando aqui agora graças à bondade de Deus, né? Porque minha mãe, dona Ana, já falecida, disse que quando eu nasci eu fiquei 17 dias num balão de oxigênio. E eu me lembro que a minha bronquite, que a gente chamava, ela foi agravada porque a profissão do meu pai era sapateiro. Então tinha muito pó, muita cola, aquela história toda. E eu fui crescendo com crises, né? Eu me lembro de ser adolescente
e tinha umas crises assim, não sei se faltava oxigênio ou não, você ficava delirando, tinha hora que parecia que você estava num outro plano, assim, sabe, uma coisa estranha. E depois eu fui crescendo, eu sei que melhorou. A última providência que nós tomamos na minha casa foi trocar o piso, que era carpete de madeira, para colocar piso frio. E isso, além da graça de Deus, parece que resolveu o problema. Um ou outro lugar que às vezes eu vou que tem poeira, não poeira de rua, mas poeira de sofá, sabe? Aquela poeira que você bate a mão. Então dá uma trancada, aí eu tenho uma bombinha lá que é o Aerolin Spray, aqui a gente pode falar o nome do medicamento, que é um broncodilatador. Então eu vou vivendo assim, mas assim, eu tenho uma bombinha, eu comprei em setembro, ela tá lá ainda, às vezes dura 1 ano, 2 anos. Mas as crises, quando elas chegam, elas são fortes e a pessoa sofre pra caramba, hein, doutora? Sim, a asma é uma doença muito debilitante, né? A gente sabe que tem também aquele histórico de que crianças e adolescentes faziam natação para curar a asma. Mas isso é um falso conceito, porque a natação ela fortalecia a parte da musculatura. Então eles fortaleciam o ombro, fortaleciam a musculatura acessória e com isso o fole respiratório melhorava muito. Mas a asma em si realmente era com tratamento e nos períodos de umidade mais quente ela se mantinha quieta e nos períodos de inverno ela vinha à tona. Uma coisa que é importante é que 60% das pessoas que têm asma, elas podem ter rinite alérgica. Então, às vezes, a falta de ar, ela confunde um pouquinho no sentido da inspiração ser diminuída e a pessoa ficar mais ofegante. Então, essa condição alérgica, ela tem a parte de via aérea superior e a asma. Então, no inverno, como ataca tudo junto, ela tem esse desconforto mesmo, principalmente quem trabalha com a voz, que precisa de ter o nariz bem permeável, com uma fluidez de ar bem adequada. E a gente ouviu, graças a Deus, a gente passou por essa fase, né? Bem que tem alguns casos surgindo aí também, que foi a história da pandemia da Covid-19. E a pandemia e também depois o acesso à internet, que começou a ser descontrolado praticamente, a gente começa a ter acesso a alguns termos que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em saturação. De repente a gente ouviu falar, você fala, a pessoa está internada com Covid-19, mas a saturação está tanto. Eu queria perguntar para você, que bicho é esse? A saturação, na verdade, é uma medida periférica, então aquele oxímetro de dedo, e é uma medida é uma visualização periférica, então do dedinho, né, para saber aproximadamente quanto de oxigênio que ela está tendo na periferia. Então, quanto o coração e o pulmão estão distribuindo de oxigênio. Lembrar que não é só o pulmão que é responsável pela saturação, o coração também, quando ele tem uma deficiência, ele baixa a saturação. Mas isso tudo é o quanto de oxigênio que a pessoa está podendo contar naquele momento, em função da troca de gases e na distribuição feita pelo coração. Então, a saturação é uma medida importante para a gente, foi muito importante no Covid, porque a pessoa se cansava muito fácil. A diferença básica entre o Covid e a asma é que o Covid, na época, nos anos de 2020 e 2021, ele produzia o vidro fosco, que era um muco, é uma inflamação. Então, o pulmão encharcava de muco, então ele tinha uma deficiência muito rápida, dependendo da extensão do vidro fosco, muito rápida, às vezes indo para a intubação. Então, a asma é uma doença mais... ela vai mostrando mais, ela é menos agressiva, porque ela não encharca. O Covid, essa produção de muco, ele encharcava os pulmões e só com a intubação mesmo que a gente conseguia diminuir o esforço respiratório. Agora, no caso da sua profissão, doutora Débora Patrocínio, a gente está ouvindo a doutora Débora, que é pneumologista. Quando é que, se a gente conseguir detectar, embora você já tenha dito, por exemplo, que asma não tem cura, mas se a gente conseguir detectar algum problema já na criança, o que os pais devem fazer? Porque às vezes falar é um resfriado, é isso, aqui, ou então leva para natação, como você falou, né? Qual é a primeira vez que o pai deve levar a criança, por exemplo, ao pneumologista para saber, olha, está respirando bem, não está, tem um probleminha aqui, não tem? Em geral, as crianças elas são muito mais sintomáticas que os adultos.
como elas têm uma musculatura mais delgada, os ossinhos são mais frágeis, quando ela tem uma insuficiência respiratória, um desconforto respiratório, ela entra numa fadiga mais precoce. Então, os pais ficam muito assustados, em geral, eles levam na emergência. A emergência vai conferir se existe somente uma crise de asma, se é uma bronquiolite, se é uma pneumonia bacteriana. Então, na emergência, eles já conseguem fazer essa diferenciação através de uma avaliação radiológica. O emergencista, ele vai quantificar, né, como é que está a situação. Dependendo do caso, vai ter uma internação ou ele pode medicar e dar alta a partir da emergência. Caso essas crises elas tenham uma repercussão a nível de internação, a partir dali ele já vai para o pneumopediatra, que é o médico que faz a parte infantil. Aí ele vai saindo daquela crise e vê, olha, existe uma asma realmente, foi só um quadro agudo viral, foi uma pneumonia e talvez isso não se repita. Então, o pneumo infantil ele vai ter essa possibilidade, saindo da fase aguda, de dimensionar se é um quadro isolado, uma infecção que talvez não vá se repetir, ou se aquilo tem predisposição para se tornar uma asma. A gente nunca faz um diagnóstico definitivo na fase aguda, porque pode ter sido só uma pneumonia, pode ter sido uma bronquiolite e a criança só vai ter outra manifestação depois de muitos anos. Mas se aquela evidência se repete, se a mãe tem que levar toda hora no pronto-socorro, ele vai fazer uma medicação profilática. Então, aí o pneumo infantil vai trazer as recomendações ambientais, conforme você falou. Então, tem que reduzir a exposição de bicho de pelúcia, carpetes, cortinas, de preferência as cortinas que são que pode passar pano úmido. Então, o pneumo infantil traz para a família as recomendações de menos alergeno naquele ambiente. Na fase de adolescência, então a partir da menstruação ou da puberdade dos meninos, a tendência é que isso melhore. Então a asma tem períodos de dormência, que a gente chama. Períodos onde o organismo se controla ou fica dormente e tem muitos anos sem crise. Aí na fase adulta ela volta a ter uma nova crise, que é muito comum a recidiva da asma. 10 horas e 15 minutos, você ouviu aí o Quinto Sinal. Estamos conversando com a doutora Débora Patrocínio, que é pneumologista. Doutora Débora, tanto o Danilo quanto o Leandro têm crianças pequenas aqui, eu tenho uma neta também, a Carol, que você conhece. Agora, é impressionante, a criança dorme dali 1 hora, acorda, parece que é outra pessoa. É impressionante, principalmente à noite, né, doutora? É impressionante. A criança ela dá trabalho à noite, porque principalmente pela apreensão também dos pais e dos avós, mas ela tem uma franca recuperação. Então, sendo medicada, sendo adequadamente orientada pelo pediatra ou pela pneumo infantil, ela vai ter uma resposta rápida. Mas isso também deixa os pais e os avós sempre orientados, porque a criança tem uma evolução muito rápida. Então, às vezes, o que é uma gripinha, uma rinite num adulto, na criança ela pode evoluir para insuficiência respiratória. Então, sempre observar o padrão respiratório, que é a frequência respiratória. Se o tórax da criança está subindo e descendo muito rápido, aquilo é um sinal de que ela está fazendo muito esforço. A musculatura entre a costela, ela não pode ser aparente. Aqui a fúrcula external também, ela não pode fazer esforço respiratório. Significa que ela está sobrecarregada. Tá? Então, a criança tem, graças a Deus, essa predisposição para recuperar rápido, mas ela evolui muito rápido também. Agora, doutora, você falou aí de idoso, né? Idoso não pode cair e não pode ter doença pulmonar, né? É complicado, hein, doutora? Como a gente conversou sobre o Papa Francisco, é interessante que a recuperação das doenças é muito mais lenta. Então, uma gripe, um quadro de sinusite, a própria pneumonia é muito mais arrastada no idoso, porque a camada dos brônquios vai perdendo a capacidade de eliminar o conteúdo mucoso. Então, eles têm uma pneumonia, muitas vezes precisa até de uma fisioterapia, de um suporte extra para tentar eliminar aquele conteúdo. O Papa está recebendo muita fisioterapia, muito suporte extra, porque a musculatura deles também vai ficando mais deficitária. Agora, a pessoa já nasce com alergia, doutora? Então, quando existe um pai com alergia,
é 60% de chance do filho ter alergia. Quando os dois pais são alérgicos, é 80% de chance do filho ter alergia. Então, tem um componente familiar e tem um componente ambiental, que a gente chama. Então, são essas exposições. Por exemplo, as crianças que nascem, a gente tem alguns estudos na zona rural, expostas à poeira em grande quantidade, em casa de terra, elas têm uma resistência muito maior do que as crianças que ficam isoladas, porque elas não têm aquele amadurecimento do sistema imunológico. Então, antigamente, as crianças brincavam na terra, colocavam a mão na areia e não ficavam tão doentes como a gente vê hoje em dia, porque o próprio ambiente cria uma certa resistência. Agora, doutora, um outro aspecto agora já de adulto, né? Vou falando aqui por mim. Doutora, a gente pegava uma tosse aí, em uma semana passava. Outro dia eu fui aí no médico, peguei aí um princípio de pneumonia, o médico falou assim, essa tosse aí, meu irmão, vai demorar até 2 meses para passar. O que está acontecendo, doutora Débora? Como você mesmo relatou, você tem a asma subjacente, você tem uma asma de base. E quem tem a asma de base, qualquer infecção viral ou bacteriana é gatilho para manter a tosse da asma. Como você faz uso da medicação só de alívio, a parte inflamatória continua correndo. Então, você tem uma tosse persistente por conta da predisposição asmática. Então, nessa fase da doença aguda, é interessante fazer um tratamento bem incisivo para não manter a tosse mais tempo. Agora, para dar uma aliviada no ambiente, doutora Débora, o que a gente pode fazer? As pessoas poderiam... o tabagismo, a poluição, também são fatores que acabam prejudicando, então aumentando essa sensação de mal-estar que as pessoas têm? Sim, a gente sabe que a fumaça do tabaco é extremamente prejudicial para crianças, para idosos e para as pessoas que têm alergia. São pessoas que são muito mais sensíveis a essa fumaça. A fumaça faz mal para todo mundo, mas essas pessoas têm muito mais facilidade e produzem muito mais muco que os outros indivíduos. Então, quando ela produz mais muco, ela não tem a mesma rapidez na absorção. Então, ela produz uma quantidade e reabsorve 80%. Aquele muco residual prolonga a tosse, fica com aquela secreção de drenagem posterior, que é aquele catarro que a pessoa engole por trás. Então, ela fica pigarreando, ela fica com aquele muco posterior. Então, a poluição ambiental e o cigarro, elas produzem uma irritabilidade na mucosa que produz mais muco. E aí vai ter esse ciclo, né? Eu tenho um amigo que falou assim, agora eu resolvi o meu problema, que agora eu estou usando esse cigarro eletrônico. Bobagem, né, doutora? Não, muito pior. A gente não tem aqui no Brasil estudos definitivos, porque aqui é proibido. Mas a gente tem estudos na Europa e nos Estados Unidos, onde a evolução do cigarro eletrônico é muito pior. Ele, na verdade, é um líquido, né? Que é uma bateria que aquece aquele líquido, que contém nicotina, perfumes, fragrâncias e um óleo para poder propagar. E esse óleo ele cai no pulmão e gera uma fibrose pulmonar. Então é diferente a evolução do tabaco normal, que é só a fumaça, do cigarro eletrônico, que distorce a arquitetura do pulmão. Ele, como um exemplo que eu vi num congresso, é como se você estivesse passando roupa de tactel. Então, ele encolhe e o pulmão, além de tudo, a fibra fica muito mais firme. E tanto é que na Europa e nos Estados Unidos já tem sugestões de transplantes em adolescentes. Então, 5 anos de exposição, dependendo da quantidade, já estão sendo recomendados para transplante pulmonar, porque aquilo não regenera. Então, aquela inflamação, aquela distorção do pulmão não é retroativa, então ela não volta atrás. Eu tenho um amigo que já faleceu há algum tempo e ele teve uma crise séria no pulmão, precisou tirar um dos pulmões, mas morreu de outra coisa, mas viveu durante muito tempo com um pulmão só. É possível, a gente não pensa nisso, mas é possível, né, doutora? Sim, é possível. O pulmão unilateral, desde que ele seja de boa qualidade, ele pode suportar, como o transplante a partir do rim. Mas, no caso de pulmão, ele vai ter que conviver com uma falta de ar mais contínua. Então, assim, ele consegue manter a estrutura, a pessoa consegue sobreviver muitos anos,
mas sempre vai ter uma deficiência nessa saturação, nessa parte da oxigenação e também no condicionamento físico. Ele vai ter uma escada, montanha, em ambientes pouco aerados, por exemplo, Campos de Jordão, lugares que têm uma baixa oxigenação, ele vai perceber mais do que os outros. Doutora, o DJ Ale, que sempre participa conosco, ele está mandando uma pergunta aqui, está dizendo assim: Edson, vou passar a pergunta para você. Uma pessoa que tem asma hereditária, existe hoje algum tratamento inovador para a cura? Existe. Nós estamos tendo a oportunidade de ver os imunobiológicos que, quando foram lançados, falaram em cura de asma. Na verdade, isso não se confirmou, mas eles dão uma estabilidade bem mais intensa do que as bombinhas, os medicamentos via oral. Então, mas os imunobiológicos, eles são indicados para asma grave. Então, a gente tem alguns parâmetros que indicam ou não essa medicação, porque é como uma quimioterapia mais branda, mas a pessoa vai ter que tomar para sempre. Então, existe essa nova modulação de medicação. Não é uma coisa que vai tomar 1 ano e acabou, ela tem que tomar para sempre. Mas são indivíduos que se beneficiam muito da medicação de imunobiológicos. Eu falei do uso de bombinha aqui, também não é para ficar usando de qualquer jeito, né? Toda hora, né? Olhou para a bombinha, vai lá. Não é assim também, né, doutor? Não. Na verdade, os remédios de pulmão todos são bombinhas. Então, a gente tem que diminuir um pouquinho esse estigma também, que bombinha faz mal para o coração, o que não é uma verdade. Se você é orientado pelo médico, se você tem a indicação de usar a bombinha, você deve usar com regularidade. Agora, não consultar o Google, né? Agora, se você tem a recomendação do vizinho, ou se você usa conforme a sua prescrição da adolescência, conforme a demanda, aí você pode ter uma sobrecarga, e um dos efeitos principais de que a bombinha está sendo excessivo é a taquicardia e o tremor. Então, às vezes, a pessoa usa a bombinha para falta de ar, pensando que seja asma, e, na verdade, é uma ansiedade ou é um problema cardíaco, aí ela vai ter esse efeito colateral, que é a taquicardia e tremor. É bom a gente falar isso, porque, às vezes, a pessoa... Não, porque a minha tia ensinou o chá de boldo. Eu não tenho nada contra o chá de boldo, tá bom? Só estou dando um exemplo aqui. Ou então consultou o Google. Você tem pacientes, doutora, que a pessoa já chega lá com o diagnóstico pronto, porque ela já checou no Google, não? Ah, sim. Hoje em dia o acesso à informação, ele é bom, mas eu acho que o médico ele não pode ficar chateado porque a pessoa tentou estudar a própria doença. O médico tem que trazer informações relevantes para a saúde dela, complementar com exames para avaliar, por exemplo, o grau da asma. A gente tem exames complementares. Olha, talvez metade da sua falta de ar seja asma, a outra metade seja ansiedade. Então, vamos cuidar, vamos quantificar isso, porque senão a pessoa fica se entupindo de bombinha, de broncodilatadores de rápida duração, e é só uma ansiedade. Aí ela fica com taquicardia, ela acha que ela está mais doente ainda. Então, uma coisa puxa a outra. Ela tem que ser orientada, fazer exames complementares para saber até onde é da própria asma, até onde é a ansiedade. Em pessoas de idade pode ser cardíaco. Então, a gente não pode deixar o Google ou a vizinha. Antigamente falava que tinha que pôr a tartaruguinha debaixo da cama, passava a tartaruguinha e sarava a asma. Hoje em dia, essas coisas já caíram em desuso. Mas o Google virou a nova moda, né? De verdade. Tem gente também que você não pode perguntar. Você pode só falar bom dia. Se você falar bom dia e perguntar tudo bem, pronto, já vem o rosário de reclamações. Última pergunta para você, doutora Débora. Queria saber que você explicasse. Às vezes a gente ouve muito na TV ou no rádio essa expressão. A pessoa, eu queria saber a diferença entre uma crise aguda e uma crise crônica. De asma. De asma. Pois não. Então, a fase aguda da asma é a crise de tosse, chiado e desconforto. A pessoa sente como se estivesse apertando, como se tivesse um peso no tórax. E, geralmente, ela é pós-infecção viral. Então, ela tem uma gripe forte e ela evolui para uma crise asmática. Essa crise, geralmente, ela percebe pelo chiado. Então, faz um barulho típico. E, à noite, inclusive, ela mesma escuta o seu próprio chiado. Não precisa nem pôr aparelho. Às vezes, o esposo ou a esposa percebe. Essa é a parte aguda da asma. A asma, que a gente considera uma asma crônica, é a pessoa que tem geralmente uma asma moderada ou grave que chiam diariamente. Então, se ela não usar a medicação diariamente, ela vai ter crise.
Então, esses pacientes, eles têm mais atenção, exigem mais atenção, porque continuamente eles têm uma inflamação de base. Então, se eles pegam um resfriado, se eles têm contato com uma carga excessiva de pó, poeira, cheiros fortes, aí a asma, como já anda com a pessoa, ela vem mais forte e pode evoluir para insuficiência respiratória. Doutora Débora, quem quiser fazer uma consulta com você, quiser seguir você nas redes sociais, faz como? Onde que você atende? Pois não. O meu Instagram é Débora Patrocínio e eu atendo na PUC, eu trabalho para o SUS, trabalho no São Luís, tenho uma clínica particular, mas eu acho que o principal é que a pessoa tenha uma orientação realista do médico, que ele passe ou o seu próprio pneumologista, ou a gente está à disposição, mas que ela realmente, se ela tem dúvida no grau de asma, né, que a gente tem leve, moderada e grave, que ela realmente passe por uma avaliação quantitativa para ver se ela não está usando medicação sem necessidade ou se realmente ela está usando uma subdose da medicação. Obrigado, volte sempre. Obrigada. Conversamos aqui com a doutora Débora Patrocínio, que é pneumologista.